Pra cá, por cada lado. Tá bom. Estamos aqui com o senhor Ortiz, o pai do Léo Ortiz. É uma pergunta que eu acho que todo repórter faz. O Léo Ortiz tem uma visão extraordinária de jogo, um passe excelente. Isso foi fruto do pai, uma ajuda do pai, ou foi a base do futsal que ele fez? O senhor acha que foi importante? Eu acredito que ele deve ter trazido algum dom, né? Alguma coisa no gene da família, alguma coisa assim pode ser. Se é que existe isso, né? Eu acho que teve. Mas eu acho que o futsal foi o principal estimulador, né? Dessas características que ele acabou apresentando e que muitas ele tinha, né? Eu estava comentando com colegas seus de antecipação, de visão de jogo, de cognição, né? De saber o que vai acontecer no jogo, de leitura, né? De jogo, coisas que ele tinha como pequeno, que eu dizia, mas da onde ele traz isso, né? E tal. Mas eu acredito que o futsal alavancou isso, né? Estimulou, desenvolveu, né? E quando ele passou para o futebol, ele levou todas essas características. E aí com o desenvolvimento do futebol também, né? Que o futebol era de uma forma, né? Os zagueiros eram de outra característica, né? Os zagueiros que eram mais destruidores. Hoje não, já são zagueiros, né? O futebol evoluiu para isso, construtores, devido à marcação muito forte, a marcação muito baixa das equipes. Então tu precisa que os zagueiros também tenham uma função de construção para que possam chegar a bola lá com mais clareza, né? Com mais no chão. E que bom que isso aí agora está dando fruto aqui no Flamengo, né? Já estava dando no Bragantino, né? Durante 5 anos, essa evolução dele. E espero que agora se consolide cada vez mais aqui como zagueiro aqui dentro do Flamengo. Uma outra pergunta o pai, né? O pai Ortiz foi um grande jogador de futsal, seleção brasileira. Como é que é ver o guri, o filho, né? Tendo também essa questão do futebol e também sobre a transição? Eu queria saber a felicidade do senhor como pai, ter um filho jogador de futebol também, e também a questão da transição do futsal para o futebol. Foi um toque do senhor ou foi uma vontade dele de fazer isso? Não, sempre foi vontade dele, né? O time que torce, né? As escolhas todas, jogar futebol de 7, ele jogou um período, ele jogou 2, 3 anos futebol de 7 na escolinha de um amigo meu. Depois ele quis jogar futebol de salão e ele foi com o André Jardini, né? Que foi treinador da seleção olímpica, que é lá do Sul também, que trabalhou comigo no Internacional. Depois ele jogou, que ele queria jogar futsal porque eu tinha jogado. Aí até que as custas do André, o André disse, cara, eu acho que está na hora de tu fazer teste no campo, tu tem qualidade, tu tem isso. Então sempre foi muito deixado, e não só com ele, com a minha filha também, deixado à vontade deles, né, de escolher sempre o estudo em primeiro lugar, mas as diversões, os esportes, a gente sempre oportunizou outros esportes para que eles pudessem também vivenciar isso, e acho que isso aí fez com que eles, a hora que tomassem as decisões deles, eles estivessem bem tranquilos para a escolha. E o Léo foi isso, não teve a transição do futsal para o futebol, foi muito ainda pequeno, né? Então tem sempre essa questão que as pessoas dizem, não, mas o futsal não é bom. Eu também joguei campo e saí do futsal para ir para o campo e não tem problema nenhum, claro que se puder fazer simultaneamente ou se puder fazer essa transição no máximo aos 13, 14 anos, é interessante porque daí mudam algumas coisas, as competições começam a ser diferentes, mas até os 13, 14 anos, e o Léo fez isso aos 12, se não me engano, quando ele saiu 12 para 13, que ele foi para o campo, foi bem tranquilo, ele não teve nenhum prejuízo, ele só teve a ganhar. Por isso que eu sempre digo que o futsal é uma das melhores, né, ferramentas, né, para um jogador de futebol
né, que queira chegar com grandes qualidades, né, com vários valores definidos vindo do futsal para ir para o campo. Além do dom que o senhor comentou, eu vi o senhor comentando aqui, o dom familiar, né? Que a família toda joga futebol. O Léo é muito estudioso na questão de ver o próximo jogo, saber quem ele vai marcar, porque hoje é o Hulk, né, cara? É um cara muito forte, ele vai ter que saber lidar com essa situação. Ele estuda muito os jogadores que ele vai jogar contra? Sempre foi, desde a base do Inter, né? Sempre se começou, né? Não é muito, não, é recente isso, né? Da questão da análise de desempenho, né? Tanto do atleta como do adversário. E aí sempre que foi proporcionado isso lá na base do Inter já tinha, sempre foi utilizado. Ele sempre recebia, depois no Bragantino também recebia já não só do que ele fazia, mas também dos adversários que ele ia enfrentar, e ele sempre gostou disso, sempre foi uma coisa que ele gostou de observar, né, e comparar, inclusive dele, comparações com jogadores da Europa, o que os jogadores da Europa fazem, né, quais são os números deles lá, né, para jogar numa Premier League, e os números que ele tinha aqui, que ele recebia dos clubes daqui. Então, com certeza, ele deve ter visto, né, e deve ter recebido do Flamengo também. E aí é saber como marcar, né, aí é saber as suas estratégias, cada jogador tem a sua estratégia, além da estratégia do clube, para conseguir parar os jogadores, os atacantes, né? Então, espero que consiga o seu intento hoje. Arriscaria um placar hoje? 2-0 Flamengo. Gol de quem? Gol hoje, Bruno Henrique não joga, né? Plata e Arrascaeta. Nenhum do Leozinho, não? Tomara que saia, mas é mais fácil os outros lá da frente. Ele não tomando já está tudo certo. É o nosso gol. Ele não tomando é o nosso gol. Tá bom, obrigado, senhor Tito. Um abraço.